Oi pessoal, boa noite. Começando aí mais um Lupa nas Ventas, Lupa na Saúde. Olha eu doidinho. Começando mais um Lupa na Saúde. Vamos lá. Tava vendo uma live e acabei falando o nome da live que eu tava vendo. E aí, vamos lá para mais um Lupa na Saúde. Vamos lá, galera. Tô esperando o pessoal chegar aí. Esperando o pessoal chegar pra gente poder conversar sobre saúde, que é uma coisa muito importante. Iracema, boa noite. Saúde é uma coisa muito importante que a gente tem que dar muita prioridade, muita mesmo, porque senão a gente não faz nada na vida, né? Se a gente não tiver saúde, a gente não vai pra frente e não faz nada. Não adianta se dedicar ao trabalho, não adianta se dedicar à família se você não tiver saúde. A saúde vem em primeiro lugar, né? Então a gente vai aí conversar sobre isso, sobre a saúde. Lupa da Saúde toda terça-feira às 20 horas, pra gente estar sempre conversando aí semanalmente sobre a importância, né, da saúde. E eu quero falar para vocês também que, como eu sou fisioterapeuta, coach de saúde integrativa, bioalinhadora, não sei se todo mundo aqui me conhece, né? Mas eu viso, meu trabalho é com as doenças crônicas, né? Relativas a músculos, tendões, ligamentos, nervos, ossos, né? Toda essa parte. Oi, mami, oi, Fabrícia, tá chegando, galera, tá chegando. Então, eu trabalho com toda essa parte e através, depois do bioalinhamento, do coach de saúde, eu resolvi estudar muito a causa emocional que traz a doença, né? Porque a causa física, a doença física, eu tratava já, né? E agora eu tô tratando a causa emocional. E aí eu fiquei maravilhada com isso e quero passar para mais e mais pessoas, para as pessoas entenderem o porquê da sua dor, né? O porquê do seu problema, o porquê do seu sintoma, o que o seu corpo tá querendo te dizer. Então, hoje eu resolvi falar um pouquinho de mim ainda, porque tem gente nova que pode estar chegando, que pode estar vendo pela primeira vez e não vai entender, né? Então, eu tô explicando primeiro que através da nova medicina germânica é que eu estudei bastante sobre isso, de que a causa emocional por trás da dor crônica, por trás das doenças que eu trabalhava e trabalho ainda na fisioterapia, né? Então, não adianta você tomar remédio, você fazer muita fisioterapia, muita acupuntura, se você não tratar a sua causa. Então, é isso que a gente sempre tá conversando aqui toda terça-feira às 20 horas, né? E... Oi, Rodrigo, o pessoal tá chegando. Um pouquinho atrasado, né? O pessoal sempre chega um pouquinho atrasado, né? Mas tudo bem, eu sou sempre muito pontual. Minha mãe falou que eu tô linda, mas sabe o que é? É o filtro desse Instagram, gente. Eu amo o filtro do Instagram. Que maravilha, né? A gente pode acordar e fazer live que tá linda. Olha que maravilha. Gente, eu vou pedir a vocês, tem aqui um aviãozinho. Se vocês puderem clicar nesse aviãozinho que tem aqui embaixo, ó. Clicar aqui embaixo nesse aviãozinho para poder chamar mais pessoas, pelo menos as 3 primeiras pessoas que aparecerem aí, você clica para elas virem para live, para poder ver mais gente. Quanto mais gente melhorar a saúde, melhor, né? Ainda mais nessa época que a gente está aí de quarentena, né? Paola chegando também. E é isso aí, gente. Então vamos lá, clica aí no aviãozinho e vai chamando a galera, vai chamando o pessoal aí para chegar, que às vezes o pessoal esquece. Vambora, vai. Aí, Michele, que legal. O pessoal chegando aí. Oi, André foi meu professor, é um amigão do meu marido. Tudo bem? Que legal. Tá vindo um pessoal bem legal aí pra nossa live. Então, pessoal, então já clicaram aí no aviãozinho, né? Pra chamar mais gente, né? Isso aí, vambora. Chama a galera aí pra entender quais são as causas emocionais que podem gerar as nossas dores físicas, principalmente a dor que eu trabalho, né? São músculos, tendões, ossos, ligamentos. Eu quero que vocês me digam aqui qual a dor que você tem, tá? Qual a dor física no momento que você tem, se você tá com alguma tendinite, se você tá com alguma hérnia de disco, alguma fibromialgia,
qual é o seu problema atual, né? Para você entender direito o que é, porque dependendo do local, dependendo do sintoma, é que a gente consegue encontrar a nossa causa emocional e trazer para você a consciência dela. E através dessa consciência é que você vai conseguir eliminar esse sintoma. Só através da consciência e aí você consegue limpar isso de você, tá bom? Então vocês vão me dizendo aí: oi, Kátia, Catita, chegou! Então, que coisa boa, que coisa boa. Então aí, vamos lá, escrevam aí se alguém tá sentindo alguma dor, se alguém tem algum sintoma. Afinal de contas, isso aqui é o Lupa na Saúde e eu preciso saber qual é o problema de vocês. Eu quero, ó, tô aqui com a lupa, ó, só olhando aí vocês. Então eu preciso que vocês me digam qual é o problema. Senão eu posso dar alguns exemplos. Como é que tá aí? Eu tô achando que tá cortando, né? Ou tá bom? Me diz aí se vocês estão ouvindo direitinho. Estão ouvindo direitinho? Me achou? É verdade, me achou. Mas agora eu tô fazendo live toda terça-feira às 20 horas, tá? Toda terça às 20 horas tem o Lupa na Saúde. Me digam aí se tá ótima? Ah, então tá bom, porque pra mim tá meio lento, assim, eu achei que não tava bom. Então vamos lá, gente. Tô entendendo aí que ninguém tem dor, né? Então eu vou falar aqui, hein? Vocês sabem que eu falo bastante, né? Então vou começar aqui, vou falar. Só me deixar que eu falo. Pessoal, vamos lá. Primeiro de tudo, né? As causas emocionais. Né? Quais são as causas emocionais que eu tô falando aqui que pode levar a um sintoma na sua vida dessas doenças, né? Quais são as causas emocionais? São causas emocionais que te levam a uma desvalorização. Ou seja, o que acontece quando você se sente desvalorizado através de um choque impactante, uma coisa muito forte que realmente te impactou muito? Aí sim, fica lá no teu cérebro e aí você desencadeia o sintoma. Por que você desencadeia o sintoma? Porque o teu corpo, ele vai querer responder. A nossa vida é um equilíbrio, corpo e mente. Então o corpo vai querer responder, né? E aí, ó, dor na lombar, meu problema nem sei se pode ser emocional, porque abrange quadril, lombar e cóccix. Às vezes não identifico de onde vem. Olha, Fabrícia, com certeza é emocional, tá? Com certeza é emocional. Ainda mais que pega toda essa parte da pelve, né? É a pelve, é o quadril, é lombar, cóccix, toda essa região aqui. Então, com certeza é lombar e lombar. Então, vamos falar de lombar aí, né? Um pouquinho de quadril, um pouquinho de cóccix. Vamos falar um pouquinho aí das causas emocionais que levam a isso, tá bom? Lembrando o seguinte, gente, toda e qualquer causa emocional ligada a essas questões de osso, músculo, tem a ver com desvalorização e impotência. Então, alguma coisa na sua vida que você já passou, pode ser recente, um pouquinho antes da sua dor, pode ser bem mais lá para trás, pode ser na sua infância também, e agora tá desencadeando o problema. Agora tá uma coisa meio que insustentável e aí vem essa dor, tá? E essa dor e essa doença, né? Então, olha só, a lombar é uma desvalorização grande. Por quê? Porque vem, a nossa coluna é cervical, torácica e lombar. E o cóccix? Presta atenção, Fabrício, que o cóccix ainda tem uma desvalorização maior do que a lombar, tá? Então, o que acontece? A coluna, ela é a estrutura do nosso corpo. Então, é alguma desvalorização que você teve que levou a um desequilíbrio da sua estrutura de vida. Então, é uma coisa que realmente te abalou bastante. Pode ter sido a perda de um ente querido, pode ter sido uma desvalorização através de uma pessoa, um marido, um namorado, uma coisa que te chocou muito. Pode ter sido também na época em que você trabalhava, não sei se vocês ainda trabalham, mas na época de trabalho pode ter sido ali. O importante, cada um tem uma história de vida, né? Então o importante é que cada um aí pense. Eu tô trazendo aqui para que vocês levem isso para a vida de vocês e pensem em que momento da vida de vocês se sentiram completamente desvalorizados e que mexeu na estrutura da sua vida.
tá? A coluna é estrutura, é ela que nos deixa em pé. Então, na estrutura da nossa vida, o que aconteceu na sua vida que abalou suas estruturas? Essa é a pergunta. O que aconteceu que abalou as suas estruturas? E no caso do quadril, tá travando muito? Tá travando muito, gente? Tô com a lupa na mão, hein? Pois é, eu tô aqui, ó. Me digam aí se tá travando. Porque aqui uma pessoa falou que tá travando. Boa noite, Darliane. Pra você não? Então de repente é só na sua internet mesmo, porque pro pessoal não tá travando não. Então vamos lá. A questão então do quadril, Fabrícia, ainda é um pouquinho mais uma desvalorização ligada a uma mudança na sua vida e que você estava contrária a essa mudança. Então o quadril é uma contrariedade a uma mudança. Então você vinha sentindo uma desvalorização na lombar, no cóccix, e esse quadril, ele não aguentou, porque você precisava mudar talvez, mas você não quer. Isso pode ser assim, por exemplo, você foi obrigada a mudar de uma cidade e você não queria, você foi obrigada a mudar de um setor de trabalho, você foi obrigada a aceitar a perda de alguém, isso mudou a sua vida, qualquer coisa que tenha mudado a sua vida e que você não aceitou, você foi contrária a isso. Isso tem relação com o quadril. A relação de lombar e cóccix é uma desvalorização de uma estrutura de vida. É aquela coisa em que você fala assim, nossa, eu fiquei sem chão. Essa é a frase de quem tem dor na lombar e no cóccix. Eu fiquei sem chão. Então procure o que abalou a sua estrutura. Desculpa, no caso da cervical. Então, Ângela, no caso da cervical, também é uma desvalorização, tá? Sempre. Músculo, tendão, nervo, ligamento tem a ver com esse sentimento. Só que é uma desvalorização na cervical de submissão, tá? Então é aquela coisa onde você, preste atenção no movimento da cervical. Então quando você tem que se curvar, abaixar sua cabeça, reverenciar alguma coisa e alguém. Então, de repente, na sua vida, você teve um período em que você precisou, uma situação em que você precisou ter que reverenciar alguém e você não queria. Ter que ser submissa a alguém. Então, pode dar uma hérnia na cervical, entendeu? Isso mesmo, consegui ler o que eu mandei aí, foi depois que eu mudei para Araruama e eu não queria. Então, Fabrícia, achamos a sua questão aí, sua causa emocional relacionado ao seu quadril, tá? Achamos mesmo. Então agora é a questão de você trabalhar. Minha dor começou mais ou menos há 1 ano, depois que me mudei de Minas para Araruama e não queria, entendeu? Veio por causa do marido. Então é exatamente isso, Fabrícia. Achamos o problema, porque é realmente isso. O quadril é uma mudança que você é obrigada a fazer e você não tem coragem, não tem vontade, não quer fazer. Você está contrária a isso. Só que é uma coisa que você fez, que já está na sua vida e que agora você tem que ressignificar isso na sua cabeça. De que maneira? Aceitando. A gente precisa aceitar. E no momento em que deu pra você, se você precisar mudar de novo, você vai saber mudar de novo. A gente precisa saber lidar com as situações. Existem situações na nossa vida que não tem como mudar, né? Que é uma coisa que seu marido teve que fazer e você foi junto. Então agora você já sabe a causa. A partir do momento que a gente já sabe a causa, a gente consegue mudar. Você consegue, na sua cabeça, falar, Fabrícia, você entendeu. Você está entendendo agora qual foi o problema. Então, se você fizer pelo menos algumas afirmações positivas para você mesmo, de que você sabe o porquê daquela doença, de que você entendeu aquele sinal, tudo vai mudar, tá? Deixa eu ver aqui. E o ombro? Tendinite e bursite. Então, o ombro, ele tem muito a ver com o afastamento de quem você não queria, o afastamento de quem você não queria se afastar e a aproximação de quem você não queria perto. Então preste atenção nisso, porque o ombro, vamos ler o nosso corpo. O ombro, quando a gente levanta o braço,
A gente está afastando a mão da gente. Então, você queria se afastar de alguém e não conseguiu. Ou você queria se aproximar, dar um abraço gostoso em alguém que você não conseguiu, tá? Só que é uma coisa, gente. Por exemplo, vamos dizer que você tem bursite, Paola. Eu sei que você já tem há um tempinho, né? E a dor deve ir e voltar, ir e voltar. Então, o que acontece nesse caso? Você tem que prestar atenção na primeira vez que você sentiu a dor. Na primeira vez. O choque impactante dali que gerou as outras dores, entendeu? Então vai lá, lembra quando você teve a primeira dor, qual foi o choque anterior a isso que você sentiu? De afastamento de quem você não queria se afastar ou aproximação de quem você não queria. Alguma coisa que te abalou nesse sentido, de alguém mesmo, tá? Ou um chefe que você não tá tolerando, tá ali no mesmo setor e você tá tendo que ficar perto, ou de repente um namorado que foi embora e você queria estar mais próximo, ou um parente. Só que o que acontece? Quando ela vai e volta, a próxima vez você teve a primeira vez, a outra vez que você sentir a dor, o que aconteceu? Alguma coisa que teve na tua vida te remeteu a lembrar. Só o seu inconsciente lembrou daquela situação primeira. Entendeu? Então, assim, por exemplo, vou te dar um exemplo simples. Ou o teu chefe, esse chefe, vamos dizer que tem um chefe aí na tua vida que você não queria estar perto e você estava perto. Ele tá ali do teu lado o tempo todo, tá? Então, veio a tendinite, veio a bursite, porque você queria se afastar e não conseguia. Aí veio a tendinite e a bursite. Aí ele tinha um perfume horroroso, que ele usava todo santo dia, o mesmo perfume horroroso ficava ali do teu lado. O que aconteceu? Você, um tempo depois, você tem um vizinho que usa a meleca do perfume. O que acontece com a nossa mente? A nossa mente vai lembrar, através do perfume, ela vai lembrar aquela situação. É curioso, gente. Isso é muito curioso. É uma coisa que a gente tem que realmente saber o que tá passando com a gente. Entenderam? Vocês estão entendendo? Tá rindo, né? Mas é isso aí mesmo. Aquele perfume fedido fica na nossa cabeça, gente. É isso aí mesmo. Entendeu? Deixa eu ver se vocês perguntaram mais alguma coisa aqui que eu não vi. A Fabrícia falou que minha vontade é voltar. Quem sabe você não volta, né? Mas entenda que é o momento de você ficar aí e entenda que você precisa mudar essa posição na sua cabeça. Senão você não vai conseguir ter o equilíbrio do seu corpo. Seu corpo está tentando te ajudar. Isso é um sinal, entendeu? Então agora que você entendeu o sinal, comece a mudar isso na sua cabecinha, tá bom? Comece a mudar isso na sua cabeça. Vamos lá. Memória olfativa é muito forte. A Paola falou, entendi, faz sentido. Se a gente prestar atenção, gente, faz total sentido. Total sentido. Entenda o seu corpo, perceba o seu corpo, perceba o que ele quer te dizer. Perceba o que ele quer te dizer. Entendeu? Fabrícia, então, nos meus atendimentos eu consigo te explicar mais como a gente faz isso. Mas você já pode, de antemão, começar a realmente com afirmações positivas para você mesma. Entendeu? Converse com você. Converse, entenda, coloque você mesma para entender que um momento é esse na sua vida. Eu tenho como mudar no momento? Não, eu não tenho. Então, eu vou aceitar, eu amo meu marido, eu tô do lado dele, eu tenho coisas na minha vida aqui em Araruama que estão me deixando feliz, com certeza você tem o seu marido, você olha, Araruama tem um céu maravilhoso, veja as coisas boas que tem aí, porque com certeza tem, todo lugar tem uma coisa boa para trazer pra gente. Então perceba isso, e no momento certo, se você tiver que voltar, você vai voltar. Mas se você não voltar e não entender isso na sua cabeça, não colocar pra você mesma que vai passar, que você vai ter que passar por isso, você não vai melhorar da dor no quadril. Entendeu? É isso que eu falo, a gente pode fazer um monte de tratamento, se não entender o que o corpo está querendo dizer pra gente e não ressignificar isso na nossa cabeça, porque olha só, nós mesmos podemos mudar a nossa saúde.
nós mesmos mudamos a nossa saúde. A gente tem o poder da cura. Se a gente entender o que está passando com a gente consegue se curar. Mas a gente tem que entender. E não pode ser teimosa. A gente não pode ser aquela menininha teimosa de, não, eu não quero isso e eu não vou. Não, peraí. Tem solução? Tem solução. Vamos olhar aqui. Tem solução? Tem como eu mudar isso? Opa, não tô vendo solução agora. Então, é o que eu tenho que viver. Então, é o que eu vou passar. E você vai passar cada vez melhor. E aí você vai começar a ver coisas melhores na sua vida. Você pode ter certeza disso. Né? Agora na quarentena, muita gente parou de trabalhar, perdeu o emprego. Né? Se a pessoa não tiver cabeça, ela vai adoecer. Ela vai se desvalorizar. Ela vai se sentir incapaz. E aí a dor aumenta. Se a pessoa já tem dor, vai aumentar. Então, se a gente não trabalhar isso na nossa cabeça fortemente, a nossa mente é tudo, gente. Se a gente não trabalhar isso na nossa cabeça, vocês imaginem aqui, eu tenho um estúdio de pilates, meu estúdio está fechado desde março. Vocês imaginam se eu falar assim, caramba, eu quero abrir, eu não tenho solução, e agora? Como é que ia ser? Eu que já tenho uma cirurgia, tenho uma platina na coluna, o que vocês acham que ia acontecer comigo? Se eu não começar a falar comigo mesma, calma, Isabela, tudo na vida passa, tudo vai passar. E com certeza, se a gente pensar assim, as coisas melhoram, tudo melhora na nossa vida, tudo flui melhor na nossa vida. Né? Recebo, aceito e agradeço, exatamente. Tudo vai fluir melhor na nossa vida. Se a gente souber lidar com as situações. A gente tem muitos altos e baixos. Eu tô sempre falando isso aqui. Todo mundo tem, tá? Todo mundo tem altos e baixos. Só que se você não curar esse teu baixo lá de trás, você vai ter toda vez que você lembrar um pouquinho do que... Qualquer coisa que te fizer lembrar, você vai sentir a dor, tá? Dor na lombar é muito comum isso, tá bom? É muito comum. Então você pense aí, dentro da sua cabecinha aí, o que lá no passado fez com que você ficasse assim, tá? Ou então pode ser próximo à dor ou mais lá atrás, até na infância, né? Aumentou muito e juntou com a ansiedade. Imagina como estou. A ansiedade, ela é aquilo, né? Você não viver no presente. Então é tudo que a gente tá falando aqui, né? Como você não tá aceitando a situação, você não tá vivendo o presente. Possivelmente você tá olhando lá atrás, tá se imaginando lá onde você morava. Se eu tivesse lá. Se eu tivesse fazendo aquilo lá. E aí você tá vivendo lá. E aí você tá tendo ansiedade. Entendeu? Então, se você viver o momento presente, você vai se curar tanto do quadril quanto da ansiedade. Você tem que viver o momento presente. Você tem que saber o que você pode fazer aí, em Araruama, que vai te fazer bem. É isso aí. Simples assim. É simples, gente. Não é difícil, não. Não é difícil. Depois que a gente começa a entender o nosso corpo e a nossa mente, não fica difícil. Não fica mesmo. Pode ter certeza. Eu quero que vocês digam aqui pra mim se tem alguém aqui que tem alguma memória de dor da fase de criança. Alguma memória de dor na fase quando era criança mesmo, lá na infância. Porque o que eu quero que você pense? Na fase da infância, é a fase que a gente mais pode guardar as coisas na nossa mente, tá? E é uma fase em que a gente tá completamente puro, né? A gente está completamente acreditando nas pessoas, acreditando nas coisas. E aí vem aquele baque, aquele choque, você murcha. E aí a criança pode vir e crescer de uma maneira que não é tão legal. E fica aquilo na cabeça e você nem sabe. E aí você está passando por essas coisas na vida e nem sabe, né? E nem sabe que tá passando. Porque na fase de infância, o que acontece na nossa infância? A gente tem muito dos pais, né? Os nossos pais são os nossos guias, né? A gente olha para os nossos pais e caramba, né? Então assim, você pode ter de repente perdido o pai cedo, perdido a mãe cedo. E aí você não tá sabendo lidar com isso na sua cabeça até hoje. Entenderam? Algumas lembranças ruins, isso, são lembranças de dor, né? Memórias de dor que você tenha tido na sua infância. Se você teve alguma memória de dor,
tá? Porque as memórias de dor é que vão te trazer a doença, porque o corpo, ele quer ressignificar, ele quer diminuir esse desequilíbrio que gerou, tá? A gente precisa de equilíbrio, saúde é equilíbrio, né? A saúde é equilíbrio. Então, quando você não consegue equilibrar, babau. Então, assim, o que eu queria falar da infância? É importante, porque às vezes as pessoas falam assim pra mim, Bela, mas eu não lembro de nada de agora, né? As brigas dos meus pais. Então, as brigas dos seus pais, muita gente passou por isso, né? Muita gente vê isso, né? E às vezes um pai que batia na mãe, um pai que era autoritário, qualquer coisa assim. O que acontece? A gente tem na nossa cabeça, a gente se acha meio que na obrigação de honrar os nossos pais, até pelo que a gente não gosta, até pelo que mas a gente acha que a gente tem que viver aquela vida que ele teve, que eles tiveram. Então, assim, mesmo a vida financeira, a vida de saúde, a vida de repente ser desvalorizada pelo marido, tudo isso pode ter vindo dos seus pais. Entenderam? E aí você fica procurando, pô, mas caramba, não acho nada, não acho nenhum choque impactante de agora pra te dizer, porque tá lá na infância. Entenderam? Então tenta lembrar, vai lá na tua infância, tenta lembrar como é que foi a tua infância. E aí, quando você lembrar, você imagina que... Imagina não, você pode até realmente prestar atenção e viver aquilo ali de novo. Porque o nosso cérebro, ele é uma coisa impressionante. Ele vive no presente, né? A nossa mente vive no presente. Então você vai lá, você vai prestar atenção nas coisas, mas agora com a sua mente adulta. E aí você vai ver, caramba, eu casei com um marido que era igual ao meu pai. Mas eu odiava o que meu pai fazia com a minha mãe. E por que eu casei com ele? Porque você acabou honrando o seu pai, achando que você tinha que ser igual à sua mãe. Mas você não tem que ser igual a ninguém. Então é importante tocar nessa questão da infância, da adolescência. É importante a gente tocar nessas questões. Porque às vezes a gente traz questões lá de trás pra gente. E aí a desvalorização é muito grande. Aí você pode ter, de repente, a pessoa pode ter uma fibromialgia. A fibromialgia, não sei se alguém tem aí fibromialgia. Fibromialgia, elas são 9 partes do corpo com dor. No mínimo, 9 partes do corpo com dor. Aí você imagina a dor que é a fibromialgia. E aí você imagina o tamanho da desvalorização. É grande. E aí a mesma coisa é um câncer num músculo, um câncer no osso. Isso é uma desvalorização grande, em que talvez você tenha vindo lá da tua infância com essa desvalorização. Entendeu? Então é mais ou menos por aí, tá? Deixa eu ver aqui se vocês estão me ouvindo direitinho, se tá tudo certo aí, porque deu uma paradinha aqui, mas acho que tá tudo certo. Tá tudo certo. Então é isso, gente. Falar da lombar, do cóccix, do quadril hoje foi essencial. Falei um pouquinho também do ombro, tá? Pra quem tem dor no ombro, todo mundo aqui que falou sobre as suas dores, né? Eu falei um pouquinho do significado da causa emocional, em que a gente precisa saber da causa emocional pra gente poder eliminar ela, né? E depois que você entende quais são as coisas que a gente pode fazer, através de tudo isso... Oi, Ju, chegou um pouquinho atrasada. Saí e voltei. Não sei o que houve aqui, que eu saí e voltei. Acho que foi a energia da Ju aí. Energia forte. Aí eu saí e voltei. Então, gente, então é isso. Então é você chegar e realmente entender, tá? Realmente entender a tua mente, realmente... E como é que você elimina, né? Como a Fabrícia perguntou. Através de afirmações positivas, através da gratidão, né? Você ter gratidão pelo momento presente, pelo que está passando na sua vida, através do perdão, de você saber perdoar, porque quando você sabe qual é a causa, você sabe quem foi que lhe causou isso, e você pode perdoar essa pessoa.
Você pode ter todo esse amor para essa pessoa. É difícil? É pra caramba. Na live passada eu falei isso. A gente fez uma técnica com isso. Não é fácil, não é fácil. Mas quando você se perdoa, você consegue perdoar o próximo, tá? Então é gratidão, perdão, afirmação positiva, tá? Isso é muito importante. Posturas positivas, porque você que falou aí de cervical baixa, né? Dor na cervical. Então, tudo que leva a uma submissão, quem tem dor no joelho, tá submisso a alguém também. Então, a gente precisa também ter posturas positivas, posturas altivas. A gente precisa acreditar que a gente é capaz de fazer as coisas. A gente precisa acreditar que a gente tem o poder de dominar a nossa vida e dominar a nossa saúde. É isso que eu falo sempre e eu vou repetir 1000 vezes. Não se desvalorize, não deixe ninguém te desvalorizar. A sua vida é muito preciosa para isso. Então, se você está passando na sua vida um momento em que você está se sentindo desvalorizada por algum motivo na sua vida, mude isso. Mude. Porque você é capaz de mudar, você é capaz de ter uma ótima vida. Você não é o cocô do cavalo do bandido. Você é uma pessoa que veio pra cá pra ser feliz. Cocô do cavalo do bandido foi bom, hein? Dá até pra botar aí, hashtag cocô do cavalo do bandido. Ai, só eu mesmo, gente. Vou te falar, vou te contar. Eu encontro cada coisa pra falar que é uma coisa. Então, mas é bem isso aí mesmo, gente. Tem gente que tem uma autoestima lá embaixo. Por quê? Porque a vida toda foi desvalorizada. Namorado, marido, pai, namorado, marido, foi desvalorizado o tempo todo, a vida toda. E aí tem uma dor na lombar, tem uma dor na coluna toda e tá com fibromialgia e não sabe por quê. Porque você precisa mudar isso na sua vida. Cadê a sua autoestima? Nós viemos aqui para ser felizes, nós não viemos aqui para sofrer, não viemos para sofrer. E se em algum momento da sua vida você está precisando passar por uma situação difícil, entenda que você tem que passar por aquilo e que logo, logo vai melhorar. Porque melhora, melhora. Ninguém tem uma vida merda a vida inteira. Não tem. Não tem. Porque a pessoa, se souber ver uma coisa boa na vida, que às vezes é pequena, às vezes é muito pequena. Entendeu? Você ter uma horinha com a sua filha, você tomar um café com a sua mãe, você poder estar com a sua irmã, você poder estar com seu irmão, qualquer coisa, essas pequenas coisas que eu digo. Isso é que é felicidade na vida. Não fique esperando ser feliz quando você se mudar, não fique esperando ser feliz quando você casar, não fique esperando ser feliz quando você tiver o melhor emprego, quando você tiver o melhor carro. E se você não tiver? Entendeu? E se você, de repente, a vida acabar? E aí, você esperou e morreu na praia? Literalmente? Não, gente. Vamos lá, vamos melhorar essa autoestima. Desvalorização tem muito a ver com isso, tá? Você precisa se valorizar. Valorize-se. Valorize-se. Ângela gostou, que bom. Saber olhar pra si mesmo, exatamente. Olhar pra você. Porque é aquilo, antes de todo mundo vem você. Vem você, vem você, vem você. Então saiba se curar. Saiba falar, eu sou o máximo. Nossa, quando eu me olhei aqui com esse filtro, eu falei, nossa, como eu tô gata. Ai, então, esse olho, eu falei, nossa, olha isso. Então, é isso aí, gente. É saber brincar, é levar a vida na brincadeira, é levar a vida da melhor maneira possível. Isso é saúde. Porque a saúde, é o que eu falo pra vocês, a saúde, nós temos 4 pilares da saúde. É a saúde física, é a saúde emocional, a saúde mental e a saúde espiritual. Mas a maioria das pessoas só vê a saúde física e fica nela. Ah, porque eu vou me alimentar bem, eu vou fazer exercício, ótimo, maravilha, tem que fazer. Mas e a emocional, a mental e a espiritual? E a espiritual é aquilo, eu não tô falando de religião, eu tô falando de fé. Eu tô falando de você acreditar que você pode ter uma vida boa. Eu tô falando de você realmente acreditar que pode se curar do que você tem. É isso que eu tô falando. Isso é saúde espiritual. Saúde mental é o que você tá pensando,
Quais são os pensamentos que você está tendo? São bons? São ruins? Ao longo do dia você vem tendo pensamento de que nível? E saúde emocional, o que você está sentindo? Você está se sentindo o cocô do cavalo do bandido? É isso. Você está se desvalorizando? É isso. Então você precisa melhorar esses 4 pilares. A saúde física, que todo mundo olha, que o pessoal só olha assim, eu tô com uma dor, que remédio eu tomo? Não é? Eu tô com dor, que remédio eu tomo? Mas não é só isso. É a emocional, a mental e a espiritual. E a espiritual é através da fé e da gratidão. Quando as pessoas entenderem isso, que a nossa mente, que o nosso corpo é muito mais do que isso, a gente consegue se curar. A gente consegue ver a beleza da vida. Quando eu operei a coluna, eu recebi, não sei se eu já falei aqui, acho que não. Quando eu operei a coluna com os 10 anos, eu ganhei da minha madrinha, da minha Dinda, mãe da Juliana que tá aqui, eu ganhei dela 2 livros, Poliana e Poliana Moça. Eu não sei se vocês já leram, é um livro antigo, né? Tô entregando até minha idade, mas tudo bem. E esse livro é maravilhoso. Não sei se vocês já leram. Coloca aqui quem já leu, se alguém já leu, porque é um livro maravilhoso. E é um livro, você imagina, eu com 10 anos, aquilo foi essencial para minha vida. Porque eu fiquei usando aquele colete, eu fui chamada de Robocop na escola, eu tive se eu não tivesse lido esse livro, passei por uma situação também quando meu pai deixou minha mãe para ir embora com uma mulher da idade da minha irmã mais velha. Foi um trauma grande, que vi aquilo, até hoje não consegui conversar com ele normal. Então, Fabrícia, isso foi um alto choque impactante na sua vida. Muito, muito, muito. Você possivelmente se colocou no lugar da sua mãe, toda essa questão aí. Então você precisa trabalhar isso na sua cabeça. Porque ele foi um bom pai pra você como pai. É isso que a gente tem que entender, tá? A minha amiga Kátia aqui, que é psicóloga, vai falar melhor do que eu nesse sentido. Mas eu vou falar o que eu entendo, tá? Não sou psicóloga, mas nesse ponto eu acho que você tem que entender o seguinte: você tem que ter a visão de filha e não a visão de mulher, tá? Se ele foi um ótimo pai, perdoe ele, porque ele foi um ótimo pai. Se ele foi um péssimo marido para sua mãe, aí é a sua mãe que tem que saber se vai perdoar ou não. Eu penso assim. Então você, com esse pensamento, você pode ver, porque a gente julgar os outros é fácil. Julgar os outros é muito fácil. Você sabe muito. Ah, Catita, nem tanto, mestre, nem tanto. Mas eu acredito nisso, sabe, Fabrício? Eu acredito que você tem que pensar dessa forma, tá? Porque se ele foi um bom pai pra você, né? E se ele é um bom pai pra você, porque você falou que quase não fala com ele direito, então de repente você ainda fala com ele, né? Dá uma chance pra ele, porque ele de repente ele agiu como ele achou que tinha que agir, entendeu? E lá na hora você ficou pé da vida com ele, ficou puta mesmo, mas caramba, sabe? É a vida dele com a tua mãe, como casados, entendeu? Entenda um pouquinho isso, tá? Não tô assim, colocando panos quentes não, mas eu acho que você tem que pensar assim, tá? Tem que pensar nessa questão aí, nesse nível aí, tá? Pra você poder melhorar. Porque é isso que eu tô te falando, não é nem egoísmo não, mas a partir do momento que a gente pensa nessas coisas dessa forma, a gente consegue, como é que eu vou te dizer, quando a gente pensa assim, a gente melhora a gente, entendeu? A gente melhora a gente. Falo sim, mas quando ele manda mensagem, mas eu não assunto e não procuro ele. Pois é, eu acho que você tinha que procurar ele, eu acho que você tem que procurar conversar com ele, ter uma conversa franca com ele, tá? Se você não conseguir, eu nos meus atendimentos, eu faço muito isso. E eu aprendi um pouquinho até sem sentir, sem saber que eu ia trabalhar com isso, eu aprendi um pouquinho com a Kátia, que é um tratamento em que você consegue se visualizar
estando com ele na sua frente e você falando para ele tudo que você queria falar, e perceba o que na sua mente vai chegar para você. Tá? Se você ainda não tiver coragem de ir lá falar com ele. Eu, nos meus tratamentos faço muito isso, e depois as pessoas até têm coragem e falam realmente o que visualizam. E fica uma vida maravilhosa, fica uma vida melhor. Entendeu? Porque é horrível. É horrível, Fabrícia. Sabe por quê? Eu vou te falar. Eu perdi o meu pai, tem 10 anos, tá? E depois que a gente perde o nosso pai, a gente fala assim, caraca, eu podia ter falado isso, eu podia ter falado aquilo. Eu até falei muito pro meu pai, toda hora eu falava, toda hora eu abraçava, toda hora eu procurava ele, entendeu? A gente era muito agarradinho. Agora, se eu tivesse no teu lugar, eu procurava ele. Porque pode ser que não dê tempo de vocês conversarem. E aí você vai ficar com isso na tua cabeça e vai ficar mais desvalorizada ainda. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso, porque quando meu pai morreu, eu tava em São Paulo, eu vim correndo pra cá. Olha só, isso que eu fiz aqui, ó, isso eu faço muito no trabalho. Quando eu vejo que a pessoa, né, que eu tô atendendo, que no caso eu tô falando, né, quando ela engole seco, é porque o choque foi impactante, quando ela tá contando, entendeu? Então eu agora, sem sentir, eu fiz, eu engoli seco. O que aconteceu? Eu vim correndo pra cá, pro Rio, e cheguei muito tarde. E aí, no dia seguinte, eu falei, eu vou ver ele no dia seguinte, né? E quando ele foi me visitar antes, a última vez que a gente se viu, ele foi embora chorando. E eu não entendi por que ele tinha ido embora chorando. E aquilo, a minha visão que eu tenho dele é ele chorando, entrando no táxi pra ir pro aeroporto chorando. E quando ele chegou aqui, quando eu cheguei aqui tarde, dormi, quando eu acordei com a notícia de que ele tinha ido embora. E aí a Kátia, minha mãe, sabem muito bem disso, que eu virei e falei assim, caramba, eu queria tanto ter falado eu te amo pra ele a última vez. Eu queria tanto ter visto meu pai. Então, é uma coisa, Fabrícia, que eu acho que você precisa fazer. Porque se ele te procura, é porque ele te ama. É porque ele quer ter esse contato com você. E não é porque ele foi ruim com a sua mãe, né, na sua percepção, porque a gente não pode julgar os outros, mas não é porque ele foi ruim com a sua mãe que você tem que perder esse contato maravilhoso com o pai, tá? Isso é só um parêntesezinho. E deixa eu voltar aqui para aquele papo do Poliana e do Poliana Moça. Isso foi... A Kátia falou que leu os dois. E é muito legal, gente, esse livro. Eu não sei nem se ainda tem para vender, porque é um livro maravilhoso. E esse livro, ele tem o jogo do contente. Quem leu não esquece isso. Então você imagina eu lendo esse livro ainda lá no hospital. Eu tenho direitinho na minha cabeça, eu na maca lá lendo esse livro, o Poliana. E dizia o jogo do contente, que você tem que sair, você tem que levantar e ver as coisas boas na sua vida. Esse era o jogo do contente. A tua vida tá uma merda, cata alguma coisa aí que tem alguma coisa boa. E aí eu comecei a fazer isso. Eu gostei tanto do livro que eu procurava coisas boas, sabe? Eu procurava. Então quando eu tava no colégio, ô Robocop, eu falei, caramba, eu que tava com colete, falei, quer saber? Ô Robocop, sou eu. Aí, falou comigo? Pronto. Porque eu comecei a perceber que tinha alguma coisa ali legal. E eu comecei a me aproximar das pessoas que estavam me chamando de Robocop. Olha que coisa. Através do jogo do contente. Entende? Então a gente precisa perceber. Você tá com uma vida que você acha, na sua percepção, que tá uma bosta. Mude isso. Comece a perceber as coisas boas. Oi, Roberta. Comece a perceber as coisas boas na sua vida, que você vai encontrar. E vai melhorar a tua saúde. Você pode ter certeza disso. Que a nossa saúde são esses 4 pilares. Não se esqueça, não se esqueça. Verdade, perdi meu pai há 2 meses. Não tive tempo de ver por morar em outro estado. Então você sabe o que eu tô falando, né? Então realmente, gente, é uma coisa em que a gente tem que sempre pensar, tá? Você tem alguém que ama na sua vida? Liga todo dia, ainda mais agora na quarentena, liga todos os dias, tá perto todos os dias, agradece por essa pessoa todos os dias, tá? Tenha contato com ela. Se ela em algum momento da sua vida,
Essa pessoa não foi uma coisa boa, porque a gente é assim, gente. Vocês pensam que, com certeza, eu fiz alguma coisa que minha mãe não gostou, eu fiz alguma coisa que minha filha não gostou, fiz uma coisa que meu marido não gostou, mas isso é vida. A gente não agrada todo mundo. A gente não consegue agradar todo mundo, né? Mas a gente tem que começar agradando a gente. Quando a gente agrada a gente, se as pessoas quiserem, as pessoas que nos amam vão estar perto da gente. E com isso, gente, é isso que eu tô falando. Percebam, eu não fico aqui falando o tempo todo de doença, vocês já perceberam isso? Porque a doença é uma consequência. A doença, o sintoma, é uma consequência. Uma consequência disso tudo na nossa vida. A nossa vida é que é importante e não a doença. E quando você realmente consegue melhorar a sua vida como um todo, você consegue melhorar a tua saúde. Você pode ter o que tiver na sua vida, a dor que você tiver, a doença que você tiver. Se você conseguir melhorar a sua vida em várias áreas da sua vida, você vai se curar. Quantas e quantas pessoas a gente sabe que tiveram doenças horríveis e se curaram? Por quê que elas fizeram? Que aconteceu isso com elas? Porque elas são, deu sorte? Foi milagre? Não, não foi sorte nem milagre. Com certeza ela trabalhou a mente, ela trabalhou o emocional, ela trabalhou a causa que gerou aquela doença. Você pode ter certeza. Catita tá dizendo é verdade, então eu vou continuar aqui. Gente, eu falo pra caramba, hein? Vocês sabem que eu falo, né? Então se o povo tá aqui é porque tá gostando, então tá tudo certo. Então, gente, se tiver ainda esse livro, eu até recomendo que vocês leiam. São 2 livros, né? Poliana e Poliana Moça. É maravilhoso. É maravilhoso. O Jogo do Contente, onde você realmente consegue entender que a gente precisa olhar pro lado bom. Lado ruim tem pra caramba. Liga aí a televisão, que o que você vai mais ver é coisa ruim que tá acontecendo. Agora, se você olhar pro teu café da manhã, se você olhar para a pessoa que te ligou e te procurou, se você olhar para a casa que você mora, você rapidinho vai falar, caramba, eu tô reclamando demais da minha vida, né? Não é? Se você olhar para esse celular aí que tá me assistindo, você está ajudando muitas pessoas, Bela. Gratidão, gratidão, esse é o meu objetivo. O que eu mais quero nessa vida é atingir mais e mais pessoas, para todo mundo ter saúde. Porque quando a gente entende que saúde é muito mais do que uma dor, saúde é muito mais do que tirar uma dor, saúde é muito mais do que tirar uma doença. Porque muitas das vezes, Helena querida, que saudade de você aqui nas lives. Porque muitas das vezes a gente não tá ainda com a doença. A doença, ela tá a nível energético ainda, então você nem sonha que tá. Então, a partir do momento que você prestar atenção no que eu tô falando, você pode vir a gerar o problema. Pode nem vir a gerar o sintoma, se você conseguir se curar. Se curar emocionalmente. Emocionalmente. Então eu te garanto que se você prestar atenção no seu corpo, o que seu corpo quer te dizer, em que local o sintoma tá, você vai se curar, você não vai ter mais essa coisa de toda hora você ficar tendo, vai toda hora, e tem dor e não tem, tem dor e não tem, tem dor e não tem. E não vai ter mais recidiva de nada na tua vida. Não vai ter. Não vai. Se você souber controlar o seu emocional. Olha, gente, eu assisti aí outro dia, eu fiquei impressionada. Não sei se vocês viram. Um senhor de 97, 98 anos se curou do Covid e saiu do hospital. E um jovem de 37 foi embora. Por que será? Será que não tá o emocional envolvido? E eu fiquei reparando no rostinho daquele senhor saindo. Que maravilha, um sorriso no rosto.
Sabe aquele vovozinho que dá vontade de agarrar e abraçar? E ser amiga dele? Foi o que passou pra mim. Você acha que ele era uma pessoa pessimista? Você acha que ele olhava pro lado ruim da força? Não olhava pro lado ruim da força. Então, gente, eu vou encerrar essa live porque daqui a pouco o Instagram vai me cortar aqui. Porque eu não tenho muitos seguidores ainda. Então, o Instagram corta quando faz 1 hora de live. Então, eu vou encerrar com essa mensagem. Vocês precisam olhar pro lado positivo da vida. Enxergue o lado positivo. Passa amanhã, acorda, o dia inteiro você se obrigue a olhar o lado positivo das coisas. Pois é, Helena chegou no finalzinho. Que peninha. Oi, Dani, tá aí, que legal. Muita saudade também de vocês. Obrigada, Catita, pela força. E eu quero muito, passou rápido, né? Passou rápido a beça, eu achei que passou muito rápido, muito rápido. E podia ter 2 horas de live, vocês não concordam comigo? Vou reivindicar isso. Ai, muita saudade de todos vocês, gente. Mas olha, a gente pode se conectar por aqui, né? Como eu tô falando, sei que tem um lado bom, então a gente pode se conectar por aqui. Então, fiquem na paz e tudo vai se resolver. Olhem pro lado positivo, esperança e fé. É isso que a gente tem que ter, tá bom? Esperança e fé. Um beijo no coração de cada uma de vocês. E terça-feira, às 20 horas, a gente tá aqui de novo. Toda terça, às 20 horas. Chama quem vocês puderem chamar, quiserem chamar, achar que vai tocar o coração delas, traz pra cá, tá bom? Compartilhem todo mundo, tá? Eu vou deixar aqui no IGTV. Quem quiser compartilhar, pedir pros amigos verem, vai ser muito legal, né? Porque eu quero atingir mais e mais pessoas, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Uma ótima noite, tá bom? Beijo!